Acabamos de escutar esta palavra de Deus que hoje vem ao nosso encontro, neste dia em que celebramos este santo que tanto amou e que nos deixou uma riqueza tão grande, este doutor da Igreja que nos deixou uma riqueza tão grande sobre a palavra de Deus, São Jerónimo. Este homem que nasce na Dalmácia, hoje na Croácia, mas naquela altura a Dalmácia era uma região do Império Romano e estava muito ligada a Roma. E esteve por séculos ligada à Itália, só na Segunda Guerra Mundial a que passou a ser Croácia. Ele nasce na Dalmácia, este homem que tem uma formação grande, este homem que tem um amor grande a Deus, este homem que faz experiência monástica, este sacerdote, este homem que tem um conhecimento grande do latim, do hebraico, do grego. E o que é que podemos dizer? Algumas coisas de São Jerónimo que nos podem ajudar. Algumas coisas deste homem que nos podem ajudar. Este homem que traduz, ou agarra também nas traduções que já havia da Bíblia em latim, e faz aquela que nós conhecemos como a Vulgata. Ao longo de séculos e séculos, a Bíblia que nós usamos na Igreja era esta tradução. Algumas coisas ele traduziu, algumas coisas ele reviu, e esta tradução da Bíblia para o latim. Com Papa Damaso. E traduz para o latim por quê? Porque o grego já não estava a ser usado na Igreja Ocidental. Porque as pessoas já não percebiam. Então Papa Damaso, muito inteligente, passa as celebrações do grego para o latim e a Bíblia é traduzida em latim. Por quê? Porque era a língua que os soldados e o povo entendiam. Esta foi a origem do latim na Igreja, para todos entenderem. Depois, a história. E as saudosistas do latim. É bonito, às vezes fica bem. Agora, essa ideia de não entendermos nada. E São Jerónimo faz este belo trabalho. Traduzir para que as pessoas entendam. É importante entender a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. E São Jerónimo diz-nos isso. Outra coisa de São Jerónimo. Vive 80 anos. 340, 420. 80 anos. E dizem que era um feitio de Jesus. Dizem, eu nunca experimentei. Mas dizem que era um feitio. Em Belém ainda estava a gruta de São Jerónimo. E ali estava isolado, não devia ter grandes problemas. Estava lá sozinho no meio da gruta. Mas dizem que tinha um feitio mesmo muito mau. Era santo, mas estava longe dele. E digo isto por quê? Que às vezes santinhos, direitinhos, pãozinhos, docinhos como o mel, mas a santidade tantas vezes revela-se naquilo que nós somos. Naquilo que nós somos. E às vezes a graça de Deus revela-se nos nossos vasos ruins. E que São Jerónimo é santo não temos dúvida. Que nos deixa um grande legado não temos dúvida. Agora, não são todos doces como o mel. E por isso também, se nós às vezes temos um feitiozinho, se nós temos os nossos defeitozinhos, o importante é deixar que a santidade passe. É o tesouro nos vasos de barro. E o importante não são os vasos, mas quanto nós deixamos que este tesouro que é Cristo se revele em nós. Por isso, coragem. Também quando nós temos o feitiozinho, não quer dizer que, então, vamos começar a dar-lhe asas. Ele terá combatido. Mas às vezes saía-lhe, parecia-se.
Se o dizem é porque às vezes lhes saía. Eu acho que isto que é importante, irmãos e irmãs. Acho que isto que é importante. Porque a graça de Deus revela-se na nossa humanidade. Feita de barro. E a santidade é possível na nossa humanidade. Não quando nós conseguimos cortar todas as nossas imperfeições. Estão lá. Mas quando nós conseguimos vencê-las com a graça de Deus e quando nós somos capazes de amar pobres, frágeis, mas cheios da graça de Deus e o amor de Deus em nós. Acho que isto que é muito importante. E depois, tanto haveria São Jerónimo, mas não podemos esquecer, já disse há bocadinho, este seu amor à Escritura. Ignorar a Escritura é ignorar Jesus Cristo. Este homem que dedica a sua vida à Escritura, que a ama, que a traduz, que a anuncia, que escreve. E às vezes falta-nos esse amor à Escritura. Não é andar com a Bíblia debaixo do braço, mas é saboreá-la. Porque nós, da Bíblia, ouvimos muito. Se estamos na missa todos os dias, ao fim de 3 anos já passamos a Escritura quase toda. O problema se há entrar 100 e saia 200, se não nos desce ao coração, é o problema. Então que São Jerónimo nos ajude, e só uma palavra sobre a palavra de Deus. São Jerónimo, ele diz que é tão importante a palavra de Deus e nós hoje temos esta riqueza. Primeira leitura de hoje. Levantei os olhos e vi um homem com um cordel para medir a cidade de Jerusalém. Depois disso tem que se deitar tudo abaixo. Tem que se deitar abaixo os muros, porque tem que acolher todos os povos, não cabem cá dentro. Eu acho que era importante também este homem vir medir as nossas igrejas. Deixava estar de pé, não é para deitar as igrejas abaixo, são monumentos, são bonitas. Mas os muros que às vezes construímos nas nossas igrejas seriam para deitar abaixo. Porque às vezes a nossa igreja está cheia de muros que nós construímos, não é Deus. Deus manda o homem lá medir e se deita abaixo que eu estou. Não sei se percebe o que eu estou a dizer, mas nós construímos muros na igreja. E este homem vem medir e diz que tem que se deitar abaixo para acolher todos os homens, toda a humanidade, para acolher. Trabalho de casa. Quais são os muros na nossa igreja? E estamos a acolher todos? Não sei se se recorda, já foi há muito tempo, já toda a gente esqueceu que houve uma Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Já se esqueceu toda a gente. E de tantas coisas que o Papa disse, foi todos, todos, todos. Amém. Vamos para diante. O Evangelho. Jesus diz, toda a gente louvava Jesus, toda a gente estava muito contente com Jesus, todos estavam muito admirados, então Jesus diz, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Pronto, já ninguém quer ouvir. Já ninguém quer ouvir. E os discípulos não lhe vamos perguntar se quer nada. Nós às vezes queremos muito ouvir Jesus, saber de Jesus, quando o nosso Jesus, muito queridinho e muito fofinho. Mas quando Ele nos fala da vida, do amor, da entrega, do seu caminho e nos desafia a segui-lo, às vezes é mais difícil. É mais difícil às vezes. Então vamos pedir ao Senhor que São Jerónimo nos ensine, com aquelas coisas que eu sublinhei e tantas outras, faça o trabalho de casa, que possamos derrubar tantos muros para acolher todos e que, quando o Evangelho
nos fala de cruz, que é amor, que é entrega, que é o caminho que fez Jesus, nós possamos segui-lo e não andar à procura de um evangelho fofinho, light, de um cristianismo light e de um Jesus light. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.